Então, tá bom. Então, a gente pegou a metodologia do Gilberto Strank, acho que é assim que fala. E a metodologia dele, basicamente, ela se apresenta como um conjunto de etapas para a construção da identidade visual. Uma perspectiva que vai enfatizar o mercado e os meios de reprodução da marca. Então, o processo, né, que ele cita no livro e em diversos outros artigos, começa pelo briefing. Então, para a formatação do briefing, ele sugere um questionário investigativo a ser respondido pelos diretores da empresa, abordando tópicos como concorrência, ramo de atividade, perfil psicográfico do público-alvo. Possuindo um briefing completo, se tem um guia seguro para conceituar e desenvolver um projeto. Então, dentre as perguntas que ele cita nesse questionário, seria, então, tipo, o objetivo do projeto, que tipo de negócio que é a empresa, o que ela vende, qual o serviço que ela presta, o posicionamento no mercado, qual a mensagem que ela quer passar para o público através, né, da empresa, e o que mais? O tamanho do negócio, enfim, são essas outras perguntas que estão dentro desse questionário que ele fala. Então, a fase seguinte, ela denomina-se pelo contra-briefing, que afirma que deve-se buscar informações que não estão no briefing. Depois, desenvolve-se a geração de ideias, quando ressalta a importância de analisar o desenho pelo conceito, legibilidade, personalidade, pregnância e prever eventuais problemas de aplicação. Então, depois vem o brainstorming, que ocorre uma filtragem do que será analisado e desenvolvido, ou seja, um conceito a ser trabalhado para se definir nesta etapa. Então, após vem o desenvolvimento do conceito, que seria o layout, inicia-se o processo de desenvolvimento do conceito escolhido, preferencialmente através de esboços em papel, para depois serem finalizados no computador. Em seguida vem a apresentação. Então, na apresentação é relevante constar uma prancha com a solução e outra prancha com as aplicações, reduções, preto e branco, negativo e opções de cores. Explicação do conceito trabalhado, fontes e cores utilizadas. Em seguida, vem as correções. Nessa etapa, se necessário, serão feitas as modificações e adaptações solicitadas pelo cliente. Não. Agora, silêncio que eu vou apresentar. Tá muita confusão aqui na minha casa. Mas assim, então, após isso vem a apresentação final, que é feita uma apresentação nos moldes da primeira, onde terão então novas correções que poderão ser solicitadas pelos clientes. E aprovada a solução, então, da forma apresentada, o projeto está pronto para ser finalizado. Para o Strank, a marca é um ícone relevante, catalisador, que define a imagem e o posicionamento do negócio, funcionando como agente sinalizador. Nota-se também a inclinação mercadológica presente no discurso do autor quando ele afirma que imagem é uma promessa ao mercado. Então, como a Jéssica falou ali, a gente usou como base o livro dele, né? Como criar uma metodologia, como criar uma identidade visual, e nesse livro ele fala muito sobre a relação da marca e seu público, da marca e o produto. É uma mistura bem de publicidade, de marketing com design, né? Mas ele foca muito na importância da marca criar a sua identidade, dela ser conhecida, né? Então, a identidade visual é basicamente um conjunto de elementos gráficos que vão formalizar a personalidade visual do nome, ideia, projeto ou serviço. É necessário que na identidade visual se estabeleça todo um conjunto de relações aplicadas a cada elemento utilizado. Os ícones, símbolos e logotipos criados sintetizam e transferem para produtos e serviços toda a informação ou experiência da marca, buscando assim a fidelização. Respeitar esses elementos é o segredo para uma boa identidade visual.
No livro dele, ele destaca bastante a importância da identidade visual. E hoje, se uma empresa não tem uma boa imagem, não causa boa impressão à primeira vista. E isso irá refletir no seu desenvolvimento. Nos acostumamos com o mundo de símbolos e logotipos. Esses símbolos são úteis a quem produz, vende e consome, porque distinguem e identificam a marca num contexto complexo e global. Os elementos que compõem uma identidade visual. Logotipo é a escrita do nome de forma particular que sempre é utilizado da mesma forma. O símbolo, sinal gráfico ou logotipo, utilizado para identificar o nome, ideia, produto ou serviço. Quando a marca optar pela utilização de desenhos de gente ou bichos, é importante diferenciar símbolo. Quando ele for estático, exemplo, jacaré da Lacoste, de personagem que possui vida, exemplo, frango da Sadia. A união de logotipo e de símbolo é chamada de assinatura visual. Cores, ou cor ou cores padrão, são as cores institucionais que darão a tudo que for produzido pela empresa, criando sua personalidade e seu registro na mente das pessoas. Alfabeto padrão é a escolha da tipografia padrão que garantirá uma boa legibilidade dos textos complementares que lhe confere consistência. Espera aí. E o brand é a resultante de todas as qualidades e atributos relacionados a uma marca e tem como base a memória do consumidor a partir do conhecimento de uma marca. Esse conhecimento envolve dois componentes, o reconhecimento de marca e a imagem de marca. Essas associações são formadas a partir de seus atributos, características relacionadas à performance, benefícios, as necessidades atendidas pelos atributos, atitudes, as crenças sobre uma marca. Então, ele diz que para ter uma boa identidade, ele precisa saber e entender mais sobre o brand, que os dois andam lado a lado, os elementos e o brand. Mais alguém quer fazer alguma complementação? Acho que não. Se o professor tiver alguma pergunta É, ou considerações. Na verdade, só para a gente poder ressaltar algumas coisas que vocês colocaram aí, gente, mas olha, ficou muito bem assim apresentado, tá? Eu acho que conseguiram assim sintetizar assim melhor do que eu esperava, sinceramente. Para a primeira vez que eu acho que tomaram contato com o material do Strunk, tá? Eu acho que ficou bem interessante, né? Vocês pegaram os pontos principais mesmo, tá? Tá bem certinho, né? Como diz ali o título do livro, né, como criar identidades visuais para marcas de sucesso, né, então ele vai trazendo várias questões que são importantes, né, para um processo de desenvolvimento da identidade visual, né. Eu acho que ficou bem interessante a forma que vocês trouxeram ali a partir das etapas, né. É claro que assim, ao longo do livro ele vai trazendo várias informações, né, específicas ali, né. Ele fala sobre branding, fala sobre naming, né? Não sei se vocês chegaram a colocar alguma coisa sobre naming ali, mas, enfim, né? O foco sempre está na questão da importância da identidade visual, né? Então, como que tu vai trabalhar isso, né? E vocês resumiram muito bem ali também, falando dos elementos, tá? Então, a importância da assinatura visual, das cores, da tipografia, enfim, né? A diferença entre logotipo e símbolo, né? E por aí vai, né, gente? Mas, assim, é uma metodologia que é bastante utilizada, né, justamente por ter essa, vamos dizer assim, esse enquadramento e essa perspectiva do branding, né? Então, como é que você vai fazer a gestão da tua marca, né? Então, para quem aí gosta de trabalhar com identidade visual, enfim, ou para quem quer, digamos, direcionar a sua carreira aí para essa área no design gráfico, né? Então, o Strunk é uma biografia básica, né? Assim como o livro lá da Lina Wheeler, né? Que vocês vão apresentar também depois ali, né? Tá, mas... esse aí tem lá naquele drive? Oi? Esse aí, tu tem ele lá naquele drive lá? Naquele link? Agora eu não lembro se eu tenho ele completo ali. Não tá lá, mas eu baixei, consegui baixar ele PDF em boa qualidade, eu posso mandar depois. Ah, então vamos compartilhar com nós aí. Com certeza. Com certeza. Tá, porque eu também não tenho, eu tenho um xerox dele, eu não tenho nem o livro, né, até tenho que comprar esse livro aí. Mas, assim, é um livro muito bom, né, gente, assim, acho que é um material bem básico aí, né, que
vai ajudar vocês, assim, em diversos momentos aí, né? Então, eu achei interessante que vocês conseguiram trazer coisas importantes, não só sobre a identidade em si, mas sobre branding, né, pessoal? Agora a gente está tendo aí, por exemplo, deixa eu ver, na terça-feira, né, a turma de projeto TCC, tem acho que 34 alunos ali, olha, acho que tem uns 5 mais ou menos que vão trabalhar com branding, tá? Então olha a importância dessa área aí, né? Então a gestão de marca, né, para vocês também até não só trabalharem aqui dentro do curso, né, mas também para poderem levar adiante aí, né, de repente numa especialização ou para trabalhar dentro de escritórios, né, ou prestar serviço, né? Aquela partezinha que vocês colocaram ali que está em verde sobre brand equity, enfim, é fundamental ali, né? Então, como é que tu vai fazer que a tua marca perdure, né? Que tu consiga fazer essa relação, né, com o teu público, né? Que ela fique na memória do teu consumidor, né? Que tu consiga criar esse laço, né? Então, é algo que é bastante importante, ainda mais hoje em dia, né? Que é tudo muito rápido, né, gente? Então, assim, é uma chuva de opções que nós temos aí, né? Então, é uma questão bem complexa aí, né? Não sei, deixar os colegas também comentarem aí, pessoal. Para quem não conhecia também essa metodologia, esse material do Strunk, não sei, tem alguma pergunta, querem fazer também algum complemento, fique bem à vontade aí, gente. Mas também, a gente teve a matéria de... agora eu esqueci o nome da matéria. Mas como é que era o nome da matéria? Era com a Bárbara, EAD, Gurias. Como é que era o nome? Gestão de design? Não. Design marketing. marketing. Design marketing. E a Aham. gente teve um pouco de conteúdo sobre a relação, né, do design com a criação de marca, de produto. Não foi tão profundo quanto o que o livro traz, né? Mas, enfim, eu, pelo menos, que já tinha a base da Bárbara, né, com a matéria, lendo o livro deu para relacionar bastante coisa. Então, como eu sei que tem bastante gente do primeiro semestre que está aí, eu não sei se estão fazendo essa matéria com a Bárbara, mas seria bom ler esse livro antes, já vai meio preparado para a aula. Mas é isso. A gente trouxe bastante, a gente focou na identidade visual porque é realmente o que ele dá mais importância, né? Mas ele fala bastante sobre a marca, a relação do público, como que ela vai se posicionar no mercado, como que você cria uma marca. Tem bastante conteúdo ali dentro. Perfeito. Tu sobe um pouquinho ali, Catarina, só para a gente poder, só para marcar novamente ali, né, as etapas, ó, gente, olha a importância do briefing, né, vocês fizeram um briefing, assim, bem básico, né, porque a intenção aqui na disciplina é ter esse contato inicial, assim, né, mas vocês fizeram uma proposta de briefing naquela atividade anterior, né, mas olha como ele valoriza aqui, né, então do briefing tu vai para o conta briefing aqui, né, e tu vai aprofundando, assim, digamos assim, ele te dá todo o norte aqui para o teu desenvolvimento, né? Então, para te chegar numa geração de ideias, para te definir conceito, né? Desenvolver esse conceito, né? Então, olha a importância desse briefing, né? Vocês colocaram, assim, muito bem resumido ali, né? Eu acho que tá os pontos principais ali, né, gente? Tá? Pode baixar um pouquinho, só para dar mais uma... Legal, colocar a definição ali, né? Também, né? Da marca, da identidade visual, que ele ressalta bastante sobre no livro, né? Ele traz várias e várias questões, né? Sobre. Bom, olha, para mim tá muito bom, tá? Só elogios para vocês aí, gente. Ficou muito bom o material mesmo, acho que ficou bem completo aí. Para o infográfico, acho que tá excelente, né? Bom, então, nosso grupo é eu, o Alexandre, a Amanda, a Bruna e a Vitória. E a gente vai falar sobre os grids. O nosso trabalho ele não era sobre uma metodologia, porque o nosso autor ele não possuía metodologia, a gente descobriu isso ontem de noite. Portanto, nós falamos sobre como ele instrui no livro dele os designers, né, os autores, os leitores e todo mundo que vai consumir o conteúdo dele, como ele instrui a fazer grids e aplicar isso em vários locais, em livros, revistas, jornais, páginas da internet, em tudo que você precisar ter uma organização, uma organização dentro de formar um grid para não só jogar
os conteúdos do que você precisa só jogar dentro do material e não organizar nada, tá? Então, a gente vem aqui pela base. A base dos grids é essa aqui. Daqui a gente parte para os outros tipos de grid. Portanto, a gente vem falar aqui sobre as colunas. As colunas são marcadores verticais entre as margens, tá? Podendo ser do mesmo tamanho ou diferentes, dependendo do conteúdo que o autor quiser inserir. Isso aqui são, ó, a coluna é essa parte alta aqui em negrito. Os módulos são unidades formadas pela interseção das linhas verticais e horizontais. Eles servem para inserir conteúdo proporcional ou desproporcionalmente. Cada módulo desse aqui, no amarelinho. Os marcadores aqui, em vermelho, são cabeçalhos ou rodapés, para que serve para a inserção de citações, numeração ou outras pequenas informações. As zonas especiais são grupos de módulos que formam campos para a inserção de fotos ou elementos maiores. As guias horizontais são linhas horizontais que ajudam na legibilidade do conteúdo da página e também podem ser usadas para interromper ou continuar imagens ou textos. E as margens, né, são espaços vazios entre o conteúdo da página e o fim da folha. Tem o papel de desviar a atenção do leitor, espaço de respiro da página e espaço para descanso dos olhos. Aí a gente separou grids, gente, assim, tem inúmeros, tem muitos. São infinitas as possibilidades. Mas esses 4 aqui é a base de todos os outros. Para que a gente tenha os outros, a gente tem esses 4. Então, no livro dele, ele cita, sei lá, 50, 60, 70 grids. Mas a gente pega esses 4 e a partir desses 4 a gente desconstrói, quebra eles para poder formar outros. Então, Tem muita coisa no muita material. coisa. Mas Aí a gente são os vem... principais, né? Pra gente ter uma noção aí, né? Exatamente. Aí dentro desses grids, a gente pegou 4, esses 4 aqui, e cada um é apresentado dentro dele mesmo. Bom, o grid manuscrito, ele é o grid mais simples, falando de estrutura. A base dele é uma estrutura retangular, que ocupa a maior parte da página, e o objetivo dele é acomodar um texto contínuo e extenso, como textos presentes em livros e em redações. Só aumente um pouquinho o zoom aí, gente, por favor. Acho que a Amanda caiu. O grid de colunas, então, ele serve para informações que são descontínuas ou precisam ser acompanhadas de imagem que se beneficiam do grid de colunas, podendo ser colunas simétricas ou assimétricas. As colunas podem ser dependentes umas das outras ou podem se tornar pequenos blocos de texto independentes. O grid de colunas tem uma aplicação bem flexível, pois pode ser utilizado para separar informações de tipos variados. Então, o grid modular, ele também pode ser chamado de grid em módulos, e ele é aplicado em projetos mais complexos que necessitam de uma grande quantidade de informações. Esse grid ele é formado por vários módulos, que cada um pode conter informações, ou também, se o designer quiser, pode combinar as informações para o que ele necessitar no projeto. Colocar fotos também, ele pode juntar, combinar os módulos para colocar fotos, dependendo do tamanho. Ele é bastante aplicado em jornais, geralmente na parte dos classificados, mas também pode ser ocupado em gráficos, revistas. Isso. O grid hierárquico.
Quando um projeto possui uma imagem que não se encaixa nos padrões dos grids tradicionais, entra em ação o grid hierárquico. O mesmo é baseado mais em intuição organizacional do que em grids com intervalos regulares repetidos, como os anteriormente citados. Pode haver também sobreposição de módulos, e as páginas da web são um exemplo mais comum. Geralmente esse grid é o menos formal, digamos assim, em palavras mais simples, porque ele não tem regras, entre aspas, assim, tipo, tu tem que fazer uma combinação ali dos módulos para que ele fique harmônico. Daí, dependendo do que tu quer que chame mais a atenção do leitor, tu vai compondo. Isso, ele depende mais do conteúdo, né? Sim, por exemplo, se for um site de informações de jornal, a pessoa vai dar um destaque na imagem da matéria e lá no título, no cabeçalho. Aí o texto mais detalhado seria um pouco menor. Aí, assim, dependendo do uso, vai mudar. Eu acho que é isso. É um trabalho sucinto, porque é um conteúdo sucinto também. Bom, o nosso livro, o livro que a gente se baseou para fazer esse projeto aqui é o do Grid, Construção e Desconstrução, do Samara. Então, a maioria do livro é baseado em imagens, em grid, e na primeira parte do livro ele forma os grids, e a partir desses 4 grids aqui, você forma alguns outros grids. E aí depois, na segunda parte do livro, ele quebra todos esses grids, desconstruindo eles, para poder formar mais grids ainda a partir desses grids que vieram das... Ó, deixa eu ver se vocês conseguem acompanhar, porque até eu me perdi. Tem esses 4 formam outros. Aí esses outros, nós quebramos esses outros e formamos outros ainda. Então é uma cadeia infinita. E não acaba praticamente uma aula de genética. Vai combinando um com o outro, saindo uma coisa diferente. Exatamente. Perfeito, gente, era isso, tá? Não tinha, por isso que eu falei assim, né? Quando vocês ali me perguntaram ali que estavam com um pouquinho de dificuldade, né, com o material, né? Então, eu acho que a partir do momento que eu falei para vocês que não tinha uma metodologia específica, ficou mais fácil para vocês pegarem as informações, né? Mas o material do Samara é uma referência bem importante, né? Justamente por ele trazer, assim, principalmente os elementos, né? Como vocês resumiram muito bem aí no material, né? E aí tentando trabalhar com esses elementos para te poder, enfim, tirar o melhor alinhamento, o melhor ajuste possível, né? Para a tua proposta aí, né? Tá? Então, assim, só para poder marcar, né? O grid, né? Ele consiste, então, nesse conjunto específico aí de relações que a gente vai desempenhar aí de alinhamento, né? Que vão funcionar, então, como essas linhas aí essas guias, né? Para poder distribuir os elementos num determinado formato. Tá? E aí, como vocês também comentaram, aí, né? Tu tem diversas maneiras de fazer isso, né? Então, no livro ali, por isso que é construção e desconstrução, né? Ele vai trabalhando, enfim, com esses modelos, né? Trazendo várias e várias situações ali, né? Mas esses 4 aí já dá pra gente ter uma boa noção, assim, né? O básico do grid é mais ou menos as linhas guias que a gente usa no Illustrator. Isso, perfeito. Tá fazendo essa referência aí, né? Usa-se muito o grid para fazer a marca, né? Tipo, o logotipo, para poder ter um ponto de referência, para ficar tudo... esqueci a palavra. Tipo, em equilíbrio, para não ficar nada torto. Isso. Parte do grid. E aí o grid é baseado em formas geométricas, primeiramente, né? A gente tira eles, a gente pode fazer ele com aquela... a partir de linhas horizontais e verticais. Aí, a partir disso, a gente forma os grids. Aqui nessa parte aqui é mais focado no texto do nosso trabalho. Não aparece, mas, por exemplo, para fazer um grid de algo... de uma ilustração, de algo do tipo, dá para usar até a seção áurea, né? Isso, exatamente. Isso quer dizer, a base está na seção áurea, né? Na proporção áurea. Então, tu vai buscar essas diferenças, né? Para te conseguir ter essa melhor harmonia possível aí, né? Na distribuição das informações, né? Para te fazer esse planejamento. Eu acho que o material que eu passei para vocês ali ontem ali foi para o Nicolas e foi para a Amanda, né? Agora, acho que sim. Que era o material da turma de desenho técnico. Eu tinha feito um resumo
Daí até eu posso colar aqui no chat, se vocês quiserem, né? Tem vários vídeos ali de alguns canais também no YouTube ali que tem exemplos, né? Que é daquele profissional, o Walter Matos, que ele explica sobre grids também, daí ele traz algumas referências também, né? Então acho que é legal para complementar, né? De repente alguns colegas aí não leram nada sobre o assunto ainda, né? Ou não chegaram a trabalhar diretamente com grids, né? Então acho que ficaria até interessante como um complemento para vocês aí, né, gente? Tá bom, então o nosso trabalho é sobre a metodologia do Volney. Eu botei uma apresentaçãozinha só para explicar um pouco o meu infográfico, nosso infográfico está um pouco mais para frente ali, só para explicar um pouco, senão eu acho que se eu botasse só o infográfico talvez ficasse um pouco perdido, que na real essa metodologia ela não fala em si de uma técnica de design, mas sim da produção do material didático no design, o processo de realizar um material didático, né? Mais ou menos isso, de tu retirar informação de algum especialista ou algum design e transformar esse material, transformar em um material didático, né? Só a introdução ali que ele coloca a gente pegou a base, a tese dele. Não me lembro de qual faculdade que ele fez, mas em qual faculdade ele estudou no caso, mas eu botei aqui a introdução, que é a prática projetual dos profissionais em design gráfico gera novos conhecimentos implícitos constantemente. Então, ele coloca que toda hora a gente está produzindo novas coisas, né? Novas técnicas, novas metodologias também, né? Contudo, salvo exceções, esses conhecimentos permanecem restritos ao ambiente de trabalho desses profissionais, distantes do ambiente acadêmico. Com isso, parte dos conhecimentos gerados na prática profissional dos designers gráficos não é encontrado em publicações científicas ou material didático, ocasionando lacunas entre a prática profissional e o ensino acadêmico. Eu acho que, mais ou menos o que ele fala, que nem aconteceu ali, tipo, o outro colega falou ali que ele não tinha visto o sistema de grids na faculdade, né? Talvez, às vezes, muita coisa que o pessoal sabe, os designers, acaba ficando só para eles, né? Ficar só no ambiente profissional, acaba não indo para o material didático para entrar em faculdades, coisas assim, sabe? Mais ou menos sobre isso. Então, essa metodologia fala sobre como trazer essa parte para o ensino acadêmico, né? Essa vivência no trabalho, né? Da prática para o meio acadêmico. Daí ele é separado em 4 etapas também. Boa noite, professor. Então nós temos a primeira fase, que ela é o planejamento, e ela é separada por 2 outras etapas. Pode aumentar uma ticadinha aí, pessoal, só? Vou aumentar. Isso. Aí, beleza. Show de bola. A primeira etapa da primeira fase é determinar o domínio e as características do conhecimento, que seria planejar e definir a área que será feita a pesquisas e informações, e especificar, delimitando o seu recorte conceitual, o que é essencial para essa pesquisa. Isso é importante porque essa delimitação do conhecimento ajuda com que possamos planejar e executar de maneira mais fácil a licitação no final. Também temos a definição do domínio, ou seja, a área que vamos pesquisar, que vai influenciar totalmente na escolha de referências e especialistas que vão participar do experimento. E caso o pesquisador queira fazer o contrário, no caso, decidir fazer um trabalho tendo como base o conhecimento de outro especialista, ele vai ter que adaptar o que ele sabe para que esteja de acordo com o que o profissional está falando. Então nós temos também a segunda etapa, que é determinar as características do material didático, que no caso deve-se saber o que quer alcançar com esse material que vai ser criado, né? Isso ajuda também na definição precisa das informações e também na pesquisa do conhecimento dos especialistas compatíveis com esse material. Essa definição inicial do que vai se alcançar vai ajudar a determinar os objetivos da licitação. Porém, não se deve ter isso como algo concreto, por enquanto, porque durante as outras etapas vai poder se aprimorar, né? Mas quando o pesquisador ele determina, primeiramente, o que é necessário nesse material didático, ele vai conseguir direcionar melhor o processo, todo o processo com objetividade. Fazendo isso, ele vai surgir outras coisas que você vai precisar nesse material didático, como em relação aos objetivos, a estrutura, a forma de apresentação do conhecimento que vai ser ensinado, né? E outras coisas que o pesquisador quiser.
Bom, então isso tudo nos leva para a segunda fase, que é a elicitação do conhecimento, que pode ser separada por 4 subetapas. A primeira é determinar o perfil e selecionar os especialistas. O pesquisador, então, deve considerar tudo que foi feito na primeira fase para selecionar informações dos profissionais que atuam na área do projeto. Durante essa parte, será analisado cada projeto dos especialistas. Deve-se observar a disponibilidade, o interesse e a facilidade que esse especialista tem ao falar sobre o seu conhecimento. E é importante lembrar que o pesquisador sempre deve dar créditos de referência, né? A segunda subetapa é determinar as sessões e técnicas. Entrevistas, análises de interação e análise de protocolo são exemplos de técnicas de elicitação que permitem diferentes resultados em diferentes situações. Na prática projetual, a análise de protocolos é a mais indicada, sendo separada em 2 categorias, os simultâneos e os retrospectivos. Os protocolos simultâneos são usados na definição inicial do problema, nas pesquisas de análises e até na definição detalhada do problema, fazendo com que o raciocínio analítico seja mais usado, geralmente gerando informações verbais. Já os protocolos retrospectivos, pelo contrário, são recomendados quando as atividades envolverem geração de alternativas, aprimoramento de soluções e demais necessidades criativas. A análise de interação permite elicitar conhecimento de profissionais, pois as conversas e até mesmo expressões corporais permitem identificar raciocínios e o processo coletivo do desenvolvimento do projeto. A entrevista também é indispensável, podendo ser utilizada de forma livre, sendo Caiu a conexão, acho. Tava falando de Narnia já. Pensei que eu que tinha Tava caído. fraca já a conexão. Já. Tá, não sei se eu acho que eu posso continuar, não sei. Eu vou seguir daí. Tá, tu quer falar? Senão eu falo. Tá, tu pode falar. Eu sigo depois. Não, tá, o que ele estava falando é determinar as sessões e as técnicas. Os protocolos simultâneos seriam, tipo, durante a apresentação, durante o processo, né? Geralmente é quando tá o designer ou o projetista, coisa assim, tá iniciando o projeto. Então, ele não tem nada pronto ainda. Então, tu faz, tipo, tu vai acompanhando o trabalho. Pelo menos é isso que mais ou menos eu tinha entendido. Os protocolos retrospectivos é quando o designer, ou, enfim, o profissional já tem aquilo lá pronto, e tu faz a análise posteriormente do trabalho dele, né? Analisando o que ele fez e tudo mais. Mais ou menos isso. E realizar as sessões, então tipo... Voltou? Eu tô no 3 ali, pode falar, Matheus. Ah, tá, beleza. Caiu a luz aqui, consegui entrar com o 3G, espero que não fique muito ruim a conexão. Mas, enfim, a terceira subetapa, então, é realizar as sessões. Inicialmente, o pesquisador apresenta ao especialista os procedimentos que serão feitos, esclarecendo os objetivos. E também pode aproveitar para tornar o momento mais informal e deixar o especialista confortável, né, para um bom andamento. Registros de vídeos são recomendados em todas as etapas da sessão, pois servem como um auxílio de memória e facilitam o entendimento das respostas. A quarta e a última subetapa é a transcrição de registros. É a etapa mais simples, na qual deve-se transformar os relatos e respostas em texto escrito, incluindo as conversas entre o especialista e o pesquisador. Assim, o pesquisador pode juntar todas as sessões e separar aquilo que ele achar necessário, né, para o resto da pesquisa. Então, a fase 3 fala sobre a análise do conhecimento. Então, no primeiro tópico que ele define, ele resume que precisa selecionar o conhecimento relevante, porque muitas vezes durante as sessões de elicitação,
são muitas informações extras e muitas informações que não são daquele conhecimento são jogadas, e aí o pesquisador ele vai precisar ser criterioso para conseguir selecionar somente o que ele precisa. Então, somente os conhecimentos relevantes. Aí já na etapa 2, determinar categorias e organizar o conhecimento. Então, ele diz para criar tópicos e para poder dividir as categorias para conseguir dar uma ordem e conseguir fazer com que as informações elas sejam melhor absorvidas. E ele ainda dá uma dica para tentar aprofundar nesses tópicos, porque geralmente vão existir lacunas e daí assim a gente vai poder descobrir. E aí, quando a gente descobre essas lacunas, ele já entra no tópico 3, que é buscar referências bibliográficas complementares, porque as referências bibliográficas elas vão conseguir preencher essas lacunas. E mesmo quando não tem essas lacunas, elas sempre vão complementar o trabalho e sempre vão deixar ele melhor. Bom, a fase 4, então, é o desenvolvimento do material didático, e ela é dividida em 4 partes. A primeira é definir a estrutura conceitual do conteúdo, que é quando é escolhida a estrutura dos conteúdos do material, vendo a melhor ordem para apresentá-los, com o intuito de deixar mais fácil a compreensão do conteúdo. Para organizar, pode-se utilizar a técnica de sua preferência, podendo ser por meio de um diagrama geral, que além de resumir o conteúdo, permite a visão geral de um todo, e também a relação dos conteúdos, ou por meio de uma estrutura mais linear, modular. Após, então, deve-se planejar a elaboração das páginas do material, possibilitando a elaboração de conteúdos específicos, de forma mais focada, com a utilização de mapeamentos de informações, esquemas e recursos visuais. O importante nessa parte, então, é especificar a relação entre as diferentes informações nas páginas. Já a segunda parte é desenvolver os conteúdos específicos. Aqui ocorre, então, a separação dos conteúdos, onde você escolhe quais textos serão tratados em quais tópicos, e também é onde serão definidas as imagens que serão auxiliares para o entendimento desses conhecimentos. As imagens, assim como os textos, devem receber importância, porque tu não pode colocar uma imagem qualquer para fazer referência a alguma coisa, e também deve-se dar importância para representar o conhecimento das referências bibliográficas, onde essas devem ser adequadas ao texto, não podem ser jogadas também no meio. O autor também deverá interpretar e resumir compilados de conhecimentos de outros autores e juntá-los em um único texto. E na parte 3, então, temos que desenvolver as imagens e textos. Nessa parte, devemos elaborar de forma definitiva as imagens e textos que representam com mais clareza o assunto. Outra coisa importante é a forma de redação do texto, que deve facilitar o entendimento do leitor, se diferenciando dos textos científicos, sem muitos termos e normas complexas. Após, então, você ter ambos textos e imagens decididos, você vai passar, então, para um profissional, que esse profissional fará a diagramação do material. E assim chegamos na última parte, que é a verificação com os especialistas, onde após você ter o material finalizado, você passará ele adiante para um outro especialista, que irá avaliar se o material está de fácil entendimento, se os textos estão de acordo um com o outro, e se ele aprovar, então você concluiu o processo de desenvolvimento do material. Então, só para simplificar, assim, só para dar um resumo, são divididos em 4 etapas, então, né? Seria o planejamento, seria a escolha, mais ou menos a escolha do tema, né? Do domínio que tu quer fazer o material didático, a licitação, né? A busca pelo conhecimento, né? Fazer uma sessão, uma conversa, uma troca de ideia com o profissional, né? E fazer transcrever esses registros, né? Escrever esses registros. E depois a etapa 3 seria análise, né? Fazer um filtro nisso, tudo aquele material que tu produziu junto com... E no final, a etapa 4 é realmente botar em prática, né? Tu construir o material didático, né? Fazer com que aquilo lá que tu filtrou se transforme em material didático e passe para esses especialistas ver o que eles acham, né?
outra coisa que o Volney coloca é que esse método vai mudar, vai ter uns pormenores que vai mudar dependendo da tua aplicação, né? Dependendo do assunto que tu colocar. E que para ter um sucesso também, esse material didático, tu tem que ter pelo menos um certo domínio do assunto que tu vai apresentar, né? Tipo, tu não vai pegar sobre sei lá, ilustração, alguma coisa assim, tu não sabe nem como começar, ou nunca teve nenhum contato com isso. Então seria interessante tu pegar uma área que tu já tem um certo estudo para tu fazer esse material. Eu tenho mais só duas frases aqui que o Volney coloca na conclusão do trabalho dele. A primeira é que o fato dos estudantes e profissionais de design assimilarem o conhecimento de sua atividade projetual, principalmente por meio da observação do processo de trabalho, como se fossem artesãos, desculpa. Então, tipo, que nem a gente fala que os artesãos são os primeiros designers, né? E esse método eles aprendiam observando, e a maioria do jeito que a gente aprende também, né, é por meio da observação, principalmente. Então, trazer essa técnica para material didático, né, não só pela observação. E outro ponto que ele coloca que a maioria dos especialistas não tem consciência da totalidade do que sabe, assim como não consegue identificar e relatar todos os procedimentos que realizam no desenvolvimento dessa atividade. É que nem eu perguntar para o meu chefe lá, que está há tantos anos fazendo marcas e coisas assim, trabalhando com... Ele é publicitário, mas se eu perguntar, ele não vai saber descrever todos os passos que ele faz para construir uma marca. Então é mais ou menos sobre isso que ele fala. Eu acho que é isso. Ok, gente, ó, parabéns também, viu? Ficou muito bem explicado. Acho que conseguiram também sintetizar muito bem as etapas ali, então, essas 4 fases aí que o Volney traz, né? Só para poder complementar, então, na verdade, esse material dele, ele foi feito em Santa Catarina. Agora também não estava lembrando o nome do curso, né? Mas agora lettering, né? Oi? É de lettering, né? Alguma coisa de lettering no processo, né? Eu não li todo, para falar a verdade, mas... É uma tese de doutorado. Foi em 2009 que ele fez, né? Foi curso de Engenharia e Gestão do Conhecimento. Achei bem interessante, até pela temática, né? Mas, enfim, né, eu acho que vocês conseguiram trazer, assim, de maneira bem completa, né, através do infográfico, acho que os pontos principais, né. Então, ela está bastante focada, então, em materiais didáticos impressos, principalmente, né. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês? Por que essa metodologia, ela está sendo, digamos, citada aqui para a gente, enfim, por que ela é utilizada, né? Porque, apesar de ela ter tido, digamos assim, uma aplicação bem específica quando o Volney elaborou esse material, né, ela é uma boa referência para materiais impressos de maneira geral, tá? Então, imagine aí, enfim, né, toda a gama de possibilidades que a gente tem aí, né? Então, sim, alguns autores vão estar mais preocupados, digamos assim, com a diagramação, com a, sei lá, com a organização, né, mais gráfica desse material, assim como a gente viu na apresentação anterior ali do Samara, né? Então, aqui a gente vai ter uma preocupação mais com o conteúdo, né? Então, isso ficou bem claro até pela forma que vocês trouxeram no material ali, né? Ele tem todo esse cuidado, digamos assim, por exemplo, de trazer, né, o perfil, né, e, aliás, determinar o perfil e depois selecionar os especialistas, né, para poder conseguir o que ele chama ali de elicitação desse conhecimento, né, para depois verificar, então, qual que é a melhor forma, enfim, de aplicar, de ver, enfim, que técnicas serão utilizadas para poder fazer os registros, né, e depois fazer essa análise do conhecimento e aí sim, lá na 4ª etapa, né, desenvolver o material, né, então é interessante mais no sentido, assim, de processo, né, para poder ver, né, toda a construção, né, desde o planejamento até o desenvolvimento propriamente dito, né.
tá? Eu colei para vocês ali o mesmo material que eu tinha passado para os guris aí, né? Eu colei ali no Classroom, tá? O resumo, né? Que é um extrato, na verdade, dessa tese dele, tá? E se vocês quiserem também olhar depois, né? Como complemento, mas da minha parte ficou muito bom, tá, gente? Parabéns aí pelo infográfico, ficou bem completo mesmo, né? Bom, o nosso grupo, então, é a Ana Flávia, o Dalton, a Giovana, a Júlia e eu, Tailane. A metodologia que a gente usou, então, foi do Bruno Munari. E aqui a gente colocou uma frase que ele preza muito, que fala que é preciso desde cedo habituar o indivíduo a pensar, imaginar, fantasiar e ser criativo. De início, a gente vai falar um pouco da biografia dele e um pouco da carreira, até para situar quem ele realmente foi. A trajetória dele foi de 1907 a 1998. Ele foi um artista, ele foi designer, escritor e ilustrador. Ele participou do movimento futurista e do movimento de arte concreta na Itália. Ele recebeu diversos prêmios muito importantes durante a vida dele, como o Compasso de Ouro, o Prêmio Hans e o Prêmio Gráfico de Fiera. Ele também é considerado por Júlio Carlos como expoente da ponta da cultura artística italiana. Ele dedicou-se intensamente às atividades didáticas. Então, entre as obras mais conhecidas dele no Brasil estão Design e Comunicação Visual, de 1968, Artista e Designer, de 1971, e o mais famoso, então, Das Coisas Nascem Coisas, de 1981. A metodologia. Munari define o método como uma série de operações necessárias, a fim de atingir o melhor resultado, com o menor esforço, remotando o método cartesiano, criado por René Descartes. Para falar sobre comunicação visual, Munari desprendeu-se dos conceitos de belo e feio e agregou os conceitos do correto e incorreto. O belo foi tratado como coerência formal e houve o uso dos instrumentos modernos, substituindo os métodos manuais. Munari não superficializa nenhuma informação na busca de compreender e explicar as várias formas de comunicação visual. Com elas ocorrem os suportes para essa comunicação. Eu vou falar um pouquinho sobre as frases que ele sempre falava e ele preza muito sobre isso. Que é nunca aceitar algo como verdadeiro a ponto de excluir qualquer possibilidade de dúvida, dividir o problema para melhor resolvê-lo, sempre enumerar de forma completa, revisada e sem omissões. A criatividade não significa improvisação sem método. Essa maneira apenas se faz confusão e se cria nos jovens a ilusão de se sentirem artistas livres e independentes. A série de operações do método projetual é feita de valores objetivos que se tornam instrumentos de trabalho nas mãos do projetista criativo. Ordenar os pensamentos do simples ao mais complexo, composto, mesmo se não apresentarem nenhuma ligação natural entre si. Essas frases a gente tirou de um livro, do livro Das Coisas Nascem as Coisas, e ele sempre falava sobre isso, principalmente sobre a criatividade. Então, sobre as etapas da metodologia dele, a gente colocou com um exemplo de como fazer bolo. Não sei se o senhor quer que a gente coloque um exemplo ou fale mais sobre, especificado as etapas, o que significa cada uma. Olha, na verdade dá para ir comentando, né? Porque o exemplo também, na verdade, é bem fácil de entender, né? Sim. Mas vão comentando, né? Pois é, eu coloquei o exemplo aqui, mas tenha definido, assim, né? Bem como que faz cada item, que seria 12 no caso, né? Vou falar o exemplo, então, se não tem problema. Se vocês entenderem. Então, problema. Então, a gente pegou como exemplo fazer um bolo de chocolate para os amigos ou amigas. Então, a definição do problema para 4 pessoas com dietas e gostos diferentes. O componente do problema. Como fazer o bolo para gostos diferentes.
No caso, cada um teria o seu gosto, né? Teria que pesquisar sobre isso. E, então, a coleta de dados, verificar se alguém já fez, como fez, ou se já foi feito para um dos gostos ou dieta similar. Então, análise dos dados, o que preciso repetir para não virar outra coisa repetida, ou o que pode ser inovado, é possível adaptar para o problema. Então, a criatividade, como fazer bem, com base nos dados anteriores, ao gosto dos convidados. Também com o toque do cozinheiro. Ele tem que definir bem com quem que vai fazer e ser criativo, né? Para agradar os outros. E os materiais e tecnologias que chocolate utilizar, que forma, colher de pau, se é de metal ou não, que é disponível para ele no momento. Experimentação, buscar alternativas diferentes com os materiais existentes na busca e novas possibilidades. Então, o modelo, um bolo de chocolate, se vai ser sem açúcar, se vai ser com adoçante, se vai colocar açúcar mascavo, um caldo de mel, essas coisas. Verificação, chama a família para provar, verificando se as diversas caldas ou os ingredientes estão de acordo com alguma precisa ser aprimorada ou modificada. Então, o desenho de construção seria a receita do bolo reelaborada, adaptada, focada num problema que orientou o processo, desde o que aconteceu desde o primeiro tópico ali, que seria o problema. Então, a solução é o bolo de chocolate ser feito, prontinho para as pessoas comerem, os amigos. Seria mais esse exemplo que a gente colocou. Não sei se deu para entender alguma coisa. Na verdade, ele faz essa relação com o preparo do bolo, né? Mas mais brincando, mas de uma forma mais lúdica, né? Mas a gente consegue perceber, né? O que ele quer em cada etapa aqui, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa guardar aqui, né? Dá para dizer assim de forma geral, né? Que ele tem uma preocupação em entender o problema inicialmente ali, né? Então ele começa, né? Depois com definição do problema, então o que eu tenho dentro daquele problema, né? Então, o problema que foi colocado ali era fazer o bolo, né? Uhum. Aí, então, o que é importante para definir aquele problema? Primeiro tem que saber para quantas pessoas que vai ser, né? E qual é que são as necessidades dessas pessoas. Resumindo, né? É um pouco disso, né? Tá, e aí, que componentes eu tenho, então, que requisitos, né? Então, como fazer o bolo para gostos tão diversos, né? Então, quais que vão ser os ingredientes utilizados, o que envolve aquele problema. Então, imagine aí qualquer temática, sei lá, vou desenvolver um determinado produto, né? A questão da ergonomia, a questão dos materiais e processos, a questão das cores, dos acabamentos, sei lá, do estilo, né, da temática. Então, tem diferentes componentes para poder, enfim, influenciar nesse problema, né? Aí na coleta de dados, ele vai verificar lá, né? Então, vai tentar conhecer primeiramente, né? Alguém já fez isso, né? Como é que fez? Então, que metodologia que foi utilizada, né? Quais que são os concorrentes? Então, dá para dizer também um pouco a análise histórica, né? E a análise sincrônica, né? Conhecer um pouco do que tem agora, análise de mercado, né? Aí ele vai analisar todos os dados. Ele vai ver o que é importante, para depois entrar numa etapa de criatividade, né? Tá? Que é o que a gente também estava vendo aí, né? Ele tem várias e várias possibilidades aqui, né? Mas que a gente viu lá no início da disciplina, né? Aí, a partir daquilo, tu vai verificar, tá? Mas como é que eu vou conseguir colocar isso em prática? Com que materiais, né? Com que processos? Aí tu vai tentar experimentar, né? Tu vai tentar buscar alternativas. Então, depois tu vai gerar um modelo. Imagine aqui modelos de todos os tipos, né, gente? Poderia ser, sei lá, um protótipo, uma maquete, enfim, né? Um modelo volumétrico, tá? Enfim, né? Aí tu vai verificar, né? E aí, tá de acordo com aquele problema inicial, com os componentes do problema, enfim, né? Com todas as informações que eu consegui verificar, né? Tá? Beleza. Então, agora eu vou detalhar isso, vou fazer o projeto, então estaria desenho de construção, né? Sei lá, vou fazer o desenho técnico, vou fazer perspectiva,
enfim, né? Vou fazer renderings, aí depois eu chego então com a minha solução, né? Então, para poder ter todas assim essas etapas, né, para conseguir me ajudar, né, dentro dessa investigação, né, desse problema, né, para tentar conseguir atingir esses meus objetivos aí, né? Tá, mas dá para entender, né? Eu acho que é uma forma mais lúdica ali de trazer a metodologia, né? Mas a gente consegue perceber, por isso que assim essa metodologia do Munari é uma das mais assim básicas, né? Enfim, né? Sim. É uma referência para todos os autores aí, né? Então é interessante a forma assim, digamos assim, simplista que ele traz, né? As etapas e da mesma forma tão importante, digamos assim, né? Apesar do material dele, se vocês pegarem o livro, né, vocês vão ver que já está um pouco desatualizado, enfim, até pelo período que foi lançado, né, proposto essa metodologia, mas a metodologia em si, né, ela é, digamos assim, tu pode utilizar ela em qualquer momento aí, em diferentes áreas, né, tá? Não sei os demais aí, pessoal, conseguiram entender, né, conseguiram ter uma noção dessa metodologia aqui do Munari, enfim, não sei se alguém já tinha trabalhado com ela. Se eu não me engano, já fiz algo similar, assim, em alguma matéria, só não estou lembrando qual. Não sei se foi exatamente esse, mas foi bem parecido, assim. Sim. É que, na verdade, assim, ó, tu vai encontrar uma similaridade, né, em várias metodologias aí, né? Principalmente nesses autores mais clássicos aí, né? Então, assim, por isso que eu falei, é importante a gente ter uma base, né? A gente conhecer, né? Isso a gente utiliza bastante na computação, pelo menos. É, João? Eu me graduei acho que eu não comentei contigo. Sou graduado em ciência de computação. Não atuei na área, mas a gente utiliza bastante isso na computação para criação de programas e sites e coisas assim. A gente utiliza bastante isso. Que legal, mas assim, utilizam essa metodologia específica? Não, é parecida. Similar, aham. Mas agora, é interessante. Não sei dizer o nome, mas é similar a essa. Legal. Então, no nosso infográfico, a gente meio que fez um compilado de tudo isso e acrescentou meio que uma visão geral de tudo. E nessa primeira parte, então, fala da vida, que já foi já foi o que as gurias falaram no slide anterior. Pode passar. Então, ele enfatiza bastante o processo, todo o percurso que tu percorre para a criação do teu projeto. E também essa questão do problema. Ele tem muito essa... Ele define isso de tu saber o que é o teu problema. E ele diz que... Tu aumenta um pouquinho, Giovana, desculpa te interromper. Só aumenta um pouquinho para a gente enxergar melhor aí. Sou eu. Peraí. Então tá. Minha nossa. É que tá no slide, não sei se aumenta. Dá um Ctrl mais aí, de repente, não sei se ele fica. Ele aparece aqui pra mim, mas não sei se tá aumentando aí. Aparece um cantinho na tela lá, mas não sei se ela não vai. Tá, tranquilo. Vamos comentando. Né? Depois a gente mandou pro senhor, não sei se o senhor consegue abrir ali, porque eu tô sem... Não, mas pode seguir aí, então. Tá, então, ele fala que o processo é um conjunto de operações necessárias, dispostas em ordem lógica, que nos leva de forma confiável e segura à solução de um problema, já enfatizando essa questão que ele tem em definir o problema. E a gente também focou bastante nesse livro dele, que é Das Coisas Nascem as Coisas, publicado em 1981, então, né, já faz um bom tempo, e onde ele fala que o problema do design resulta de uma necessidade. E também diz que antes de se iniciar o projeto, é preciso definir e presumir sua possível solução. Então, ali naquele esquema que a gente viu, ele meio que mostra tudo que tu vai percorrer antes mesmo de tu criar o teu projeto. Tudo que tu tem que fazer, todo esse processo, coletar dados, todas essas questões. Ele também destaca no livro dele que um projetista, que a gente deve ser um projetista profissional, que possui uma solução eficaz
e não projetista romântico, em que tem aquela ideia genial, entre aspas, e não aceita opiniões alheias. Ele também fala bastante no livro sobre sempre estar procurando se informar, coletando dados, vendo a opinião dos outros, não só se basear na sua caixa, digamos assim, na sua bolha. E sobre a metodologia dele, ele retoma o método cartesiano, criado por René Descartes, que segue 4 regras básicas, que já foi dito também em cima, que é nunca aceitar algo como verdadeiro, a ponto de excluir qualquer possibilidade, dividir o problema para melhor resolvê-lo, ordenar os pensamentos do simples ao mais composto e sempre enumerar de forma completa, revisada e sem omissões. E a partir dessas, ele também fala que deve ser seguida nessa ordem, e a partir disso que ele criou o esquema dele, que também já foi falado no slide anterior, que é o problema, definição do problema, componentes do problema, coleta de dados, análise de dados, criatividade, materiais e tecnologia, experimentação, modelo, verificação, desenho construtivo e solução. Destacando que esse esquema, o esquema do método de projeto ilustrado não é fixo, completo e único, e tão pouco definido. É o que até agora foi ensinado através de experiências humanas. O método esquema é elástico e pode ser modificado desde que com evidências objetivas. Tanto não é tipo um padrão definido, mas ele foi criado em cima, volta um pouco, em cima de experiências que ele fez, propriamente tinha dito. E eu achei mais obras que ele fez por ele ser artista, e eu quis trazer uma dessas obras que foi feita por ele, exposta no 20º Bienal.